Então, nessa primeira aula de metafísica, nós sempre vamos nos basear no Manual de Metafísica de Tomás Alvira, Luiz Clavel e Tomás Melendo, do Instituto Brasileiro de Filosofia e Ciência Raimundo Lúlio. E nessa primeira parte é uma parte introdutória, nós veremos um pouco qual é a natureza da metafísica, o ente como ponto de partida da metafísica e o princípio de não contradição. Esses três tópicos aí, digamos, introdutórios. A primeira coisa que nós constatamos na história da humanidade é que sempre houve uma admiração e uma maravilha por parte do homem diante do universo, de todas as coisas. O homem sempre busca conhecer as coisas. Aliás, é assim que o próprio Aristóteles começa numa obra muito famosa dele, chamada Metafísica, que o homem naturalmente tem desejo de conhecer. Essa busca, que é fruto da maravilha, essa busca por conhecer, se, se estende também a um saber último e universal acerca de todas as coisas. Essa busca por, por esse saber último e universal, ele pode ser sintetizado em algumas perguntas. O que são todas as coisas? Qual a origem delas? Qual a finalidade de todas as coisas? Inclusive de si mesmo, não só das coisas materiais, mas também do próprio homem, que tem em si mesmo um elemento não só material, mas um elemento espiritual. Muitos autores se debruçaram ao longo dos séculos sobre essas perguntas, que são propriamente perguntas filosóficas, metafísicas, buscando uma explicação última acerca do universo. Nessa busca, alguns colocaram a origem do universo em um elemento material, ou seja, imanente ao próprio universo das coisas existentes. Outros, pelo contrário, buscaram uma resposta chegando a um elemento transcendente ao universo, ou seja, fora do próprio universo, portanto, não material. Alguns colocaram uma única origem para todas as coisas. Outros colocaram como várias origens ou vários princípios originários para todas as coisas. Tais interrogantes e ainda mais as possíveis respostas não são, digamos assim, questões somente teóricas ou abstratas, até consideradas essas palavras teóricas e teórico e abstrato como um pouco pejorativas, palavras pejorativas, mas são questões que incidem diretamente sobre o destino do homem. Uma coisa é o homem viver com a consciência ou com o pensamento de que a sua origem e o seu destino são a matéria, está tudo em âmbito material. Outra coisa é o homem viver com a consciência, com o conhecimento de que ele tem uma origem em um ser transcendente, em Deus, e que Deus também é o seu destino último. Ou seja, essas questões, que são questões metafísicas de primeira ordem, elas incidem diretamente na existência humana, no modo como o homem vê as coisas e inclusive a si mesmo. Portanto, são questões metafísicas e, ao mesmo tempo, muito existenciais, muito importantes para a própria vida do ser humano. O que é metafísica? A definição que nós podemos dar de metafísica, definição clássica, é a metafísica como o estudo do ente enquanto ente, da sua causa última e princípios primeiros. Repito, o estudo do ente enquanto ente, da sua causa última e dos seus princípios primeiros. Uma breve definição de ente. Ente é tudo aquilo que é. Aqui
o verbo ser, ente, é tudo aquilo que é sinônimo de existência. Então, tudo aquilo que é, tudo aquilo que existe. Essa garrafa existe. Este livro existe. Esta moeda existe. Aqui nós damos essa primeira definição incipiente, que depois nós vamos explicar um pouquinho, mas ente. Ente é tudo aquilo que é. Ou seja, nós chamamos de ente desde o cachorro, a moeda, a árvore, o mosquito, todo o conjunto de coisas presentes no universo. Então, a metafísica estuda tudo aquilo que é. Nós vamos ver um pouquinho mais depois essa noção de ente. As suas causas, mas não as suas causas próximas, mas a sua causa última. O que são as causas próximas? São as que produzem determinados efeitos de modo imediato. Por exemplo, o efeito imediato do contato do calor com o metal é o aumento da temperatura. Essas causas imediatas, elas são objeto de estudo, objeto de interesse das ciências particulares. Mas a metafísica, ela se interessa pela causa última. Ou seja, o que foi? Qual foi o agente causador, em última instância, de tudo aquilo que é, de tudo aquilo que existe? É esta causa última que a metafísica procura, que a qual a metafísica se interessa. A metafísica se interessa por essa causa absolutamente última e em relação a todas as coisas, ou seja, a causa última de todas as coisas. Qual é a natureza dessa causa? Ou seja, o que foi, quem foi esse causador, em última instância, de todas as coisas que existem? E qual é o influxo, como ele influi no universo das coisas existentes? Então, a metafísica busca, portanto, a causa última do ente, ou seja, a causa última de tudo aquilo que existe, do conjunto do universo das coisas existentes. A metafísica se interessa também pelos princípios primeiros, ou seja, será que existe algo que está ligado a todas as coisas de forma íntima e que está presente em todas as coisas? Ou seja, existem princípios que estão presentes em todas as coisas que existem pelo próprio fato de existirem? A metafísica, então, se preocupa em perguntar se esses princípios realmente existem e quais são eles. Nós vamos ver aqui se existem e também quais são quantos são esses princípios. Daí já dá para ver como a metafísica se distingue das outras ciências. E aqui eu uso o termo ciência no sentido não moderno de científico como aquilo que pode ser mesurado, mensurado, provado, repetido em um laboratório, mas ciência como um conhecimento certo, um conhecimento sistemático, bem organizado, e que, portanto, é digno de crédito. Então, aqui a metafísica se apresenta como uma ciência, porque é um conhecimento sistematizado, organizado, com método próprio, e isso faz exatamente com que a metafísica se distinga das outras ciências ou dos outros âmbitos de conhecimento. Aqui a ciência é sinônimo de âmbito do conhecimento. Dentro da ciência filosófica, dentro dessa árvore que é a filosofia, nós temos vários ramos, várias ciências, vários conhecimentos sobre o homem, sobre o mundo material, que é a física, sobre o comportamento humano, sobre a sua finalidade e os meios para se alcançar a finalidade, que é a ética,
sobre o governo do Estado, que é a política, enfim, todas essas são ciências filosóficas. Dentro dessa árvore da filosofia, que nós temos então vários ramos, várias ciências filosóficas, vários conhecimentos acerca dessas várias áreas, desses vários âmbitos de coisas. O que distingue a metafísica da ética, da política e das outras ciências em geral é que justamente a metafísica se interessa pelo todo. A metafísica não está limitada a um aspecto da realidade, como estão interessados os outros âmbitos da filosofia. A ética se interessa, por exemplo, pelo homem, mas enquanto pratica atos que podem ser considerados bons ou maus, enquanto tende a um fim último, que é a felicidade. Então, é um âmbito bem delimitado de conhecimento. A metafísica se interessa pelo todo, pelo ente, por tudo aquilo que é, por tudo aquilo que tem a sua existência, pela origem do todo e pela finalidade do todo e pelos princípios que podem estar presentes em todo o ente, em todas as coisas, pelo simples fato de existirem. Então, a metafísica se interessa pelo todo e também a metafísica se interessa pelas questões radicais acerca do todo. Quais sejam essas questões? A causa última e os princípios primeiros. Agora, uma explicação a mais sobre o significado de ente. Bom, a palavra ente vem do verbo latino esse, e no particípio presente se diz ens, nominativo, entis, genitivo. Assim como aquele que ouve, quando está ouvindo, é chamado de ouvinte, o estudante, no seu ato de estudar, é chamado justamente de estudante. As coisas, ou a coisa, o ser, no seu ato de ser, é chamado de ente. Ou seja, aquele que estuda, no seu ato de estudar, é chamado estudante. Aquele que ouve, no seu ato de ouvir, é chamado ouvinte. O ser, no seu ato de ser, é chamado de ente. Portanto, toda vez que nós ouvirmos ente, justamente nós podemos, por um modo, associar a um substantivo, ou seja, é uma coisa que existe na realidade. Ao mesmo tempo, nós ressaltamos também o ente como verbo. É uma coisa que existe na realidade no seu ato de ser, no seu ato de existir. Aqui seria existir, a princípio, tomamos como sinônimos. Então, ente é tudo aquilo que é, tudo aquilo que existe, e a palavra ente ressalta justamente não só o fato da coisa, mas a coisa na sua existência real. Todas as ciências particulares estudam o ente, só que desde uma perspectiva própria. Por exemplo, o corpo humano pode ser o objeto material, e o corpo humano é ali um ente, né? Um corpo humano que é examinado, que é analisado, que é estudado, é um ente concreto, que é objeto de estudo. Mas esse corpo humano pode ser objeto de várias ciências, e é a perspectiva com que essa ciência estuda o corpo humano, por exemplo, que vai delimitar justamente o seu objeto de estudo, que nós chamamos objeto formal, ou seja, a perspectiva a partir da qual se estuda determinado ente, no caso o corpo humano. A medicina se interessará pelo corpo humano desde uma perspectiva da saúde e da doença.
A física se interessará desde outra perspectiva. A biologia se interessará enquanto um composto biológico vivente, enquanto formado por células, etc. A química se interessará pelas mudanças e reações químicas no corpo humano, ou seja, é a perspectiva, o objeto formal que vai delimitar o âmbito da ciência. Mas, a princípio, todas as ciências têm como objeto um ente ou algum tipo de ente. Mas a metafísica, ela estuda o ente enquanto ente. A medicina estuda o ente enquanto passível de saúde e doença. A biologia estuda o ente enquanto é um vivente. A química estuda o ente enquanto tem certas propriedades químicas. A metafísica estuda o ente enquanto ente, enquanto existe. É por isso que a metafísica vai ser capaz de fazer perguntas radicais acerca da origem, acerca da finalidade própria do ente, porque não estuda o ente dentro de uma perspectiva limitada, mas estuda o ente enquanto ele é, enquanto existe, enquanto é dotado de ser. Ou seja, a metafísica se interessa pelo todo, pelo ente enquanto ente, diferenciando-se, portanto, das outras ciências. Qual é a origem histórica da ciência do ente, enquanto ente? Bom, desde os inícios da filosofia, os filósofos entenderam esta ciência como um saber universal e procuravam descobrir o elemento primário da realidade. Onde está absolutamente a origem de tudo aquilo que é? Os chamados pré-socráticos, eles tentavam procurar esse elemento originário, a arqué de todas as coisas, na própria matéria, em um elemento propriamente material, na água, no fogo, no movimento, enfim. Foi Parmênides o primeiro a falar do ser como esse elemento originário. Cito aqui um trecho do fragmento de Parmênides que diz o seguinte: o ser é e o não ser não é. É o caminho da persuasão, pois segue a verdade. Muito conhecido. Para Parmênides, não havia solução fora do ser. Mesmo quando nós vemos ali uma mudança, um ser que se torna outro ser, podemos pensar, por exemplo, numa folha de papel que nós colocamos fogo e que se torna cinza. Então era papel, se torna cinza. Mesmo para Parmênides, essa mudança não escapa do ser. O papel era ser, as cinzas são seres, né? É um ser também, ser cinza, ser papel. Então, para Parmênides não se pode escapar do ser. Tudo o que existe é o ser. Não há nada além do ser e não se pode escapar do ser. Foi Aristóteles. Aristóteles pega essa importância que Parmênides dá ao ser e reelabora um pouco, aliás, bastante, essa noção do ser de Parmênides, incluindo aí a questão do movimento. Porque se por um lado o papel era ser e as cinzas também se enquadram, né, dentro dessa, podemos dizer, categoria de ser, o papel é, a cinza é, Aristóteles sabia que ser cinza e ser papel não podem ser consideradas a mesma coisa. Existe aí uma diferença entre ser cinza e ser papel. Então, Aristóteles vai reelaborar essa questão do ser e vai, portanto, considerar essa ciência como a ciência do ente enquanto ente. Aristóteles, ele não chamava essa ciência de metafísica, ele chamava de filosofia primeira. Por que filosofia primeira? Não porque seja a primeira em ordem cronológica a ser estudada. Para Aristóteles, primeiro deve vir a física, a ciência
que se debruça sobre os entes materiais. E a metafísica, aliás, era a última ciência. Mas a metafísica era chamada de filosofia primeira justamente porque era a primeira segundo a natureza, ou seja, era a mais importante, a mais excelsa. E a metafísica tinha também uma função diretiva em relação às demais ciências dentro do âmbito filosófico. A metafísica era como a rainha de todas as ciências, de todos os saberes. Por isso, foi chamada por Aristóteles de filosofia primeira. Bom, o nome metafísica é o mais clássico, mais conhecido. Esse nome vem historicamente de Andrônico de Rhodes, quem organizou a obra de Aristóteles, e os textos que tratam sobre a filosofia primeira, que são os textos em questão, vinham justamente depois dos escritos sobre a física. Então, metafísica depois da física. Mas o nome metafísica expressa muito bem a natureza dessa ciência da filosofia primeira, porque é uma ciência, um saber que procura justamente a origem de todas as coisas, e a busca por essa origem ultrapassa o âmbito daquilo que é material, daquilo que é físico. Portanto, o nome metafísica, embora tenha sua origem histórica bastante curiosa por causa da posição do livro na estante das obras de Aristóteles, exprime muito bem a natureza da metafísica, porque procura aquilo que está na origem de todas as coisas, inclusive das coisas físicas. É uma busca que vai além daquilo que é material e físico. Um outro nome que se dá à metafísica também, sobretudo a partir do século XVII, é ontologia. Essa palavra ontologia vem do grego, ontos, logos, significa estudo do ser, ou estudo do ente, indica o objeto próprio de estudo da metafísica. A princípio, pelo menos ali, a partir do seu início histórico, era um termo muito utilizado pelos racionalistas, principalmente por Wolff. Nós preferimos o nome metafísica porque, além de expressar bem a natureza dessa ciência, desse saber, está ligado a grandes autores, tais como Tomás de Aquino, que usaram sempre esse nome. Bom, como a metafísica se coloca dentro do âmbito do conhecimento? Né? Em primeiro lugar, é preciso afirmar que existe um conhecimento que o homem tem de forma muito natural. Com a luz da razão, o homem começa desde cedo, o ser humano começa desde cedo a ter conhecimentos básicos, noções daquilo que é verdadeiro, daquilo que é falso. Isso nós vemos, por exemplo, no processo de conhecimento das crianças, como aos poucos as crianças vão tomando consciência de todas as coisas. Nós podemos chamar esse conhecimento de espontâneo. Também nós, durante toda a nossa vida, vamos crescendo nesse conhecimento espontâneo. E que chegam naturalmente a temas que são caros à metafísica. O homem tende naturalmente a esse conhecimento do mundo, ao conhecimento de si, e naturalmente se pergunta, uma hora ou outra da sua vida, sobre a sua própria origem, por exemplo, sobre a origem do mundo. A metafísica, ela vai pegar essas questões que são naturais. Todas as pessoas são naturalmente metafísicas, né? A criança é especialmente metafísica, porque a criança ela faz com muita liberdade perguntas essenciais, né? De onde vem tal coisa, de onde vêm todas as coisas, etc. A metafísica vai pegar essas perguntas e elaborá-las de um modo sistemático, com método, de forma científica. E aqui a palavra científica é importante ressaltar, não tem esse sentido da ciência moderna, de tudo aquilo que pode ser medido, quantificável, repetido em um laboratório. Mas científico é o quê? É um conhecimento, é um saber que é
obtido de forma sistemática, metodológica, e assim também é organizado, é um corpo, é um saber bem organizado, metodologicamente organizado e sistematizado. Então, nesse caso, por exemplo, a teologia é uma ciência, a filosofia é uma grande ciência. E dentro desse âmbito do saber filosófico, a metafísica também é uma ciência, porque ela vai pegar essas perguntas que naturalmente surgem ao homem durante a sua vida, vai sistematizar, elaborar essas perguntas e tratar delas de forma sistemática e metodológica. Como eu disse, a metafísica tem uma função diretiva em relação às outras ciências. Sempre nesse sentido de ciência, de um conjunto de conhecimentos bem formalizados, metodologicamente estruturados e elaborados. Então, dentro da filosofia, por exemplo, nós temos o que Aristóteles chama de ciências particulares ou ciências segundas em relação à filosofia primeira, a ciência primeira, que é a metafísica. Por exemplo, a ética, que é uma ciência particular dentro da filosofia, porque se volta, tem como objeto de estudo um âmbito específico, que é o comportamento humano. A política, a mesma coisa, tem como um âmbito delimitado um setor da realidade, podemos dizer assim. A metafísica vai ter uma função diretiva em relação a todas essas ciências filosóficas. A ciência particular, como está limitada, ela não poderá fazer as perguntas essenciais que a metafísica faz. E, portanto, vai precisar da metafísica para, digamos, para ir até a pergunta radical, ou as perguntas radicais, no sentido de raiz, daquelas perguntas mais profundas, mais significativas. Então, nesse sentido, o caminho feito por todas as outras ciências apontam naturalmente para a metafísica. O bom físico, ele pode chegar, através do estudo da física, ao limiar da metafísica, perguntando a origem de tudo aquilo que é físico, de tudo aquilo que é. Então ele já vai, se um físico faz esse tipo de pergunta, ele já deixa o âmbito da ciência particular e parte para a metafísica, parte para outro âmbito. Então, nesse sentido, todas as ciências, quando bem feitas, vão apontar para a metafísica, porque vão apontar, direcionar para as perguntas próprias da metafísica e que não podem ser respondidas dentro do âmbito das ciências particulares. Portanto, a metafísica, ela vai procurar especialmente a sabedoria. Sabedoria que é não somente saber como realizar determinadas coisas na ordem prática, mas também saber por que realizá-las. Saber não só como se faz algo, mas saber por que se deve fazer algo. E essa sabedoria que é justamente própria da metafísica, que vai orientar, digamos assim, vai governar. A metafísica vai ter esse papel como o rei governa, como governante, que governa bem quando governa com sabedoria. É a metafísica que vai dar condições para que todas as ciências, todas as outras ciências possam, digamos assim, cumprir bem a sua função de estudar um âmbito específico da realidade, mas sem esgotar todas as coisas dentro daquele âmbito da realidade, mas fazer impossível também esse passo
em direção à metafísica. Nesse sentido, a metafísica tem essa função diretiva, orientadora do corpo das ciências, porque é o ponto mais alto do saber humano de ordem natural, né? Tem essa função sapiencial, porque ordena e dirige o conhecimento humano e também as suas atividades à luz desses princípios que a metafísica vai alcançar. Aqui, uma coisa interessante também é a relação entre a metafísica com a fé e a teologia. Além dessa relação com o saber espontâneo, como nós vimos, a metafísica vai sistematizar e organizar metodologicamente, cientificamente, essas perguntas que naturalmente surgem ao ser humano. Há também uma relação da metafísica com a fé e a teologia. E aqui é importante nós atentarmos para duas coisas. Existem dois tipos de conhecimento. Um conhecimento natural e um conhecimento sobrenatural. Conhecimento natural, nós conhecemos as coisas, a nós mesmos e também a Deus, somente com a luz natural da razão. Nós podemos, por exemplo, dizia São Tomás, chegar somente pela luz natural da razão a conhecer a existência de Deus e várias das suas propriedades, por exemplo, que ele é eterno, imortal e etc. Nós conhecemos também o mundo, todas as coisas e nós mesmos. Então é o conhecimento que nós chamamos conhecimento natural. Esse conhecimento natural, quando é elaborado cientificamente, dá origem às diversas ciências, as ciências que nós chamamos, a filosofia e a todas as demais ciências que nós chamamos ciências de ordem natural. Mas há também um outro tipo de conhecimento, que é o conhecimento sobrenatural. É um conhecimento que é adquirido pela fé, que ilumina a razão. Veja bem que não é um conhecimento irracional ou antirracional. É um conhecimento onde a fé ilumina a razão. Então a razão também está presente no conhecimento pela fé. Mas tem o auxílio divino dessa virtude teologal, que é a fé que nos faz aderir a uma verdade divinamente revelada por causa da autoridade daquele que a revelou. Esse conhecimento é chamado de conhecimento sobrenatural. A elaboração científica de tais conhecimentos dá origem à ciência teológica. A partir daquilo que Deus fala de si mesmo na revelação divina, presente na Sagrada Escritura e na Sagrada Tradição, e que nós conhecemos, portanto, dando origem a esse, digamos, conhecimento sobrenatural, aquilo que Deus dá a revelar de si mesmo de forma sobrenatural. Então, esses dois tipos de conhecimento, conhecimento pela fé, conhecimento natural, e a elaboração destes dois tipos de conhecimento que dá origem a dois âmbitos, duas ciências, que é a teologia e a filosofia. De que forma se relacionam todas essas coisas? Bom, algumas verdades metafísicas, ainda que sejam naturalmente cognoscíveis, passíveis de conhecimento pelo homem, elas também foram reveladas por Deus. Ou seja, Deus manifestou de forma natural algumas coisas e deu ao homem possibilidade de conhecer de forma natural essas coisas, somente pelo uso da razão, mas também quis revelar de forma sobrenatural esses mesmos dados, esses mesmos elementos do nosso conhecimento. Por que Deus fez isso? Para São Tomás de Aquino, depois do pecado original, ficou demasiado difícil ao homem conhecer com certeza e com facilidade determinados elementos que eram importantes ao homem conhecer.
Então, são poucos os homens que conseguiram chegar, por exemplo, ao ponto em que Aristóteles e Platão, por exemplo, chegaram sobre Deus, sobre o conhecimento de Deus. Tem o pecado original, a vontade não é, muitas vezes suficientemente firme para poder se continuar um caminho digamos assim, de busca, de procura por esses conhecimentos. Muitas vezes a inteligência é obscurecida por causa das paixões, outras preocupações da vida, né? Outras necessidades que podem se colocar como mais imediatas do que a procura por esses conhecimentos que apresentam-se como fundamentais para a nossa vida. Portanto, foi um gesto de bondade de Deus, de revelar sobrenaturalmente esses mesmos elementos que nós poderíamos chegar somente pela luz natural da razão, para que nós pudéssemos conhecê-los mais facilmente. Desse modo, veja que aqui nós já temos uma relação possível entre metafísica e teologia, que é fruto da elaboração sistemática da revelação divina, em relação ao objeto. Muitas vezes o objeto vai ser o ponto de encontro entre metafísica e teologia. A metafísica, por causa desse ponto de encontro, receberá um impulso muito grande, sobretudo a partir do cristianismo. Dos padres, dos chamados padres da igreja, os grandes santos ali dos primeiros séculos, depois Idade Média adentro, sobretudo com São Tomás de Aquino e vários outros que contribuíram para isso. Ou seja, a luz da fé, a luz daqueles conhecimentos sobrenaturais revelados por Deus, vão dar respostas e vão dar um impulso muito grande à própria metafísica. Então nós vamos ver um crescimento muito intenso da resolução dos problemas metafísicos, das respostas aos problemas metafísicos que tinham sido feitos, por exemplo, na Idade Antiga por Platão e Aristóteles. Ou seja, o mesmo problema metafísico respondido por Platão, respondido por Aristóteles e respondido, por exemplo, por São Tomás de Aquino, neste último haverá um peso, digamos, uma classe, uma qualidade muito melhor, muito maior, justamente por causa da luz da fé que iluminou certamente muitas questões que a metafísica chegava com dificuldade ou não havia chegado ainda. Ao mesmo tempo, a teologia ela se serve da filosofia, do seu arcabouço conceitual, também dos seus métodos, das verdades, inclusive, que a metafísica havia conquistado, para que a teologia pudesse elaborar de forma científica as verdades da fé, de forma sistematizada, de forma mais clara. Ou seja, a filosofia tem um papel muito importante na elaboração das nossas verdades de fé. Não é a filosofia quem cria as verdades de fé, mas o arcabouço filosófico ajuda a teologia a esclarecer, ajuda a filosofia a esclarecer pontos que sem a filosofia estariam obscuros ou sujeitos a interpretações errôneas. Isso nós podemos ver ao longo da história. Não é à toa, por exemplo, que nós temos termos filosóficos. E a filosofia aqui se oferece como instrumento para não deixar obscurecida a fé ou o significado da fé, por exemplo, com termos específicos. Nós vamos encontrar na teologia, por exemplo, natureza, substância, matéria e forma dos sacramentos, enfim. No próprio credo nós podemos encontrar, quando nós falamos das duas naturezas de Jesus Cristo, da mesma substância do Pai e do Espírito Santo, enfim.
Então nós temos aí uma mútua relação, podemos dizer, uma mútua mão, ou uma pista de mão dupla, onde a filosofia oferece e recebe da teologia, e a teologia oferece e recebe da filosofia. A teologia ilumina a filosofia com os dados da revelação, que para a metafísica seria muito difícil ou impossível de se chegar, e ao mesmo tempo a filosofia oferece à teologia os elementos para que nós possamos ter a ciência teológica propriamente como ciência, bem delimitada, bem organizada e bem esclarecida, inclusive com termos que estão presentes, estarão presentes ao longo dos séculos até a vinda de Cristo. Ao mesmo tempo, o conhecimento da ordem sobrenatural pressupõe o natural. Nós podemos fazer várias relações entre filosofia e teologia, fé e razão, mas esse que eu falei primeiro me parece o mais importante. Ressalto aqui novamente que o conhecimento sobrenatural não anula o conhecimento natural, como eu disse agora, mas ao contrário, ele pressupõe o conhecimento natural. A graça não elimina a natureza, mas pressupõe a natureza e eleva a natureza. Então, teologia e filosofia, fé e razão tem aí uma relação muito íntima e pode e deve ser encarada essa relação como uma relação harmônica. Não são a mesma coisa, são distintas, são ciências distintas, por exemplo, a filosofia e a teologia, mas estão unidas justamente por causa dessa relação de mútua cooperação entre ambas, entre a filosofia e a teologia, entre a fé e a razão. O conhecimento pela fé, digo mais uma vez, não é irracional, mas pressupõe o conhecimento racional. E, aliás, eleva, ilumina a razão para que possa aderir àquilo que a razão sozinha, por si mesma, alcançaria com dificuldade ou não seria capaz de alcançar. Porque tem alguns conhecimentos sobrenaturais que nem mesmo com muita disposição a razão seria capaz de alcançar. Por exemplo, que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Isso é uma coisa que só a revelação sobrenatural podia dar. O segundo ponto que nós queremos tratar é a questão do ente como ponto de partida da metafísica. E aqui nós vamos dar algumas noções fundamentais de metafísica, como ente, essência, existência, etc. Bom, nós já dizemos que ente é tudo aquilo que é. Aqui, repito mais uma vez, ente é tido como sinônimo de existência. Então, toda vez que nós dissermos ente, tudo aquilo que é, tudo aquilo que existe, tudo aquilo que é real, podemos dizer assim, a realidade. Como a metafísica é o estudo do ente, enquanto ente, é preciso resolver todas as demais questões à luz desta noção de ente. Como eu disse, a noção de ente aparece, ela pode ser vista desde a perspectiva como substantivo, como verbo, aquilo que é, ou seja, pode ser também sintaticamente um sujeito, aquilo que exerce uma ação. E no caso, qual é a ação? Um ato, ser. Ente é aquilo que é. Um sujeito, aquilo, e um ato, que é. Um sujeito e um ato. Esse ato é o ato próprio de ser, de existir. Ato aqui não significa absolutamente, não é absolutamente identificável com ação, mas ato, ele, em primeiro lugar, em sentido primário, é uma perfeição. Então, quando se diz
que ente é o ser no seu ato de ser, no seu ato de existir, aquilo que está no seu ato de ser, aquilo que existe, significa, em primeiro lugar, que ser é uma perfeição, existir é uma perfeição. Ente é aquilo que é. Ou seja, o ato de ser significa uma perfeição. Ser é uma perfeição. Existir é uma perfeição. É mais perfeito, aliás, tem a primeira perfeição, aquele que existe. Aquele que não existe não pode ter perfeição nenhuma. Se nós vemos, por exemplo, um quadro dourado, uma moldura dourada, e nós vamos falar de um mais ou menos dourado, mais ou menos belo, um mais ou menos caro. Todas essas coisas mais ou menos são perfeições, perfeições da moldura. Uma moldura que é mais cara, mais bela, mais dourada, o dourado, o valor, a beleza são perfeições. Mas antes de serem possíveis todas essas perfeições, precisa uma perfeição primeira. Qual é? Que a moldura exista. Sem a existência da moldura é impossível ter todas as demais perfeições. Então, o ato de existir da moldura é já uma perfeição. Aliás, é a primeira perfeição. Qual é a minha primeira perfeição? Ser. Se eu não fosse, se eu não existisse, eu não poderia ter cabelos pretos, ser alto, ser inteligente, enfim, todas essas outras perfeições, todas essas outras qualidades, podemos chamar assim por enquanto, não seriam possíveis sem essa primeira perfeição que é ser, que é existir. Então, nesse sentido, ato, ente é aquilo que é, o ato de ser é aqui identificável com a perfeição. Ser é uma perfeição. Existir é uma perfeição. Quando dizemos ente, nós fazemos uma referência implícita ao ser, a essa perfeição de existir. Ainda que não tenhamos que pronunciar toda hora o juízo, isto é, essa garrafa é, esta lapiseira é, né? Esse cartão é. Quando eu digo este cartão é branco, com algumas coisas escritas em azul, quando eu digo este cartão é branco, implicitamente eu estou dizendo que ele existe e é branco. Mesmo que eu não... Seria uma loucura, né? Se eu tivesse que reafirmar todas as vezes a existência de uma coisa da qual eu afirmo alguma outra coisa, né? Este cartão existe e é branco. Não, quando eu digo este cartão é branco, já se pressupõe que se ele é branco, ele existe. Então, em cada juízo que nós fazemos acerca de uma coisa, está implícito aí o juízo da afirmação da existência da coisa da qual nós afirmamos algo. E, portanto, está aí implícito um juízo de existência, né, do ente. Eu estou afirmando o ente em última instância. Resumindo, ente significa a coisa que é e a designa precisamente enquanto tem o ser. Ente designa qualquer coisa que seja, qualquer coisa que esteja existindo. Ente também significa algo a modo concomitante o ser da coisa, o exercício do ser da coisa. Ou seja, indica a coisa, indica a lapiseira, indica a garrafa, indica o cartão. E quando eu digo ente, eu não indico só a coisa, mas esta coisa no seu ato de existir, no seu ato de ser. Então indica o sujeito e o ato que exerce esse sujeito. Que ato é esse? Existir.
assim como o ouvinte está no ato de ouvir, que o estudante está no ato de estudar. Quando eu digo estudante, eu estou me referindo ao sujeito e ao ato que ele cumpre. Ouvinte é o sujeito que ouve e ao ato de ouvir. Quando eu falo ente, eu estou me referindo à coisa que é e ao ato de que ela seja, ao ato de ser. Por fim, ente indica algo que existe na realidade. Aqui a contraposição é a algo imaginário, a algo fictício, a algo que não existe na realidade. Ente se diz sempre de algo na realidade. Mais tarde nós vamos falar também de uma outra acepção, que pode ser chamada também de ente, que são os entes de razão. Mas isso só depois. Por enquanto, nós falamos apenas então do ente como algo que existe na realidade. Então, esclarecida a noção de ente, vamos agora para outra noção muito importante na metafísica, que é a noção de essência. O que significa a essência? Nós sabemos que todas as coisas são, mas, ao mesmo tempo, nós sabemos que são algo, possuem uma determinada natureza, ou seja, não há uma natureza indeterminada onde todas as coisas são todas as coisas. Pelo contrário, nós sabemos que, por exemplo, uma garrafa é diferente do cartão, certo? Por quê? Nós sabemos, de certa forma e naturalmente, que a garrafa tem uma identidade diferente da identidade deste cartão. E por isso nós sabemos distinguir entre uma garrafa e um cartão. Ainda bem que nós sabemos distinguir que as coisas têm naturezas diversas. Imagina só se na hora do almoço, não tendo essa capacidade de distinguir entre as diversas naturezas das coisas, ou seja, que as coisas são diferentes, seria perigoso saber o que colocar no prato. Se nós não soubéssemos distinguir, por exemplo, um pedaço de carne de uma pedra, saber que a carne é diferente da pedra. Então nós sabemos que todas as coisas são, uma pedra é, um pedaço de carne é, este cartão é, a moeda que eu tenho aqui em cima todas as coisas são, mas não são do mesmo modo, não são a mesma coisa. Isso, a nossa inteligência capta essa identidade diversa das coisas. Não é o mesmo um bebê e um mosquito. As diversas determinações das coisas nós chamamos essência. Essência é aquilo que faz com que uma coisa seja aquilo que ela é e não outra coisa. Todas as coisas têm um ser, e nesse sentido chamamos as coisas entes, mas também possuem uma essência, ou seja, uma determinação que diferencia uma coisa da outra. Essa determinação interna, intrínseca, que diferencia uma coisa da outra, nós chamamos justamente essência. Então, olha só que nós chegamos já a dois princípios, que nós vamos ver com mais calma um pouco mais tarde, nas próximas aulas, do ente. Todo ente é e é alguma coisa. Ou seja, todo ente, toda coisa é composta de um ato de ser e de uma essência. Essa é uma composição metafísica que nós chamamos. Toda coisa é, essa garrafa é, e é o quê? Uma garrafa. Ela é, ato de ser, uma garrafa, essência. Todo ente possui um ato de ser e uma essência. Essência é justamente esse elemento que dá a identidade ao ente. O último ponto que nós vamos ver nessa aula de hoje é
o princípio de não contradição. No conhecimento humano existem umas verdades primeiras que são o fundamento de todas as demais certezas. Assim como ente é a primeira noção da nossa inteligência, nós podemos imaginar, por exemplo, eu estou ali, imagina 2 soldados numa trincheira. Estão lá e abaixados e vem ao longe alguma coisa que se movimenta. E um pergunta para o outro, o que é aquilo? O outro tenta enxergar e responde para o outro, não sei o que é, mas sei que é alguma coisa. Veja bem que a inteligência, através dos sentidos ali, todo o processo do conhecimento, mas a inteligência soube que ali havia alguma coisa, que ali estava um ente, não sabia ainda qual era a essência, ou seja, o que era aquele ente. Se era uma vaca, se era um animal, se era um outro soldado, se era um soldado do mesmo exército, se era um soldado do exército inimigo. Então, o ente é o primeiro que é captado pela inteligência. E muitas vezes nós podemos distinguir até cronologicamente, no caso do exemplo, como nós primeiro sabemos que é alguma coisa, mas sem saber o que é. Sabemos que é. Se existe, tem que ser alguma coisa. Sabemos da existência do ente, mas nós não sabemos ainda o que é aquele ente. Assim como o ente é a primeira coisa que nós conhecemos, normalmente junto com o ente também a essência, depois de certa experiência, também nós temos uma primeira noção da nossa inteligência. Uma primeira noção que nos ajuda a conhecer e pela qual nós conhecemos todas as coisas. Essa primeira noção da nossa inteligência é justamente o princípio de não contradição. É, digamos ali, a pedra fundamental, o fundamento, quando se vai construir uma casa, se faz primeiro o fundamento para que a partir dele se construa todo o resto. Se nós compararmos o conhecimento com esse edifício, nós podemos dizer que o princípio de não contradição é o fundamento para a construção de todo o edifício do conhecimento humano. E como é que se exprime, se expressa esse princípio? É impossível ser e não ser ao mesmo tempo e no mesmo sentido. Repito, é impossível ser e não ser ao mesmo tempo e no mesmo sentido. Isso expressa uma lei da realidade e uma lei do pensamento. Como vamos explicar isso? Em primeiro lugar, uma lei da realidade é um princípio que se refere ao ente. O ente não pode ser e não ser ao mesmo tempo e no mesmo sentido. Ou seja, essa garrafa não pode ser preta e não preta ao mesmo tempo e no mesmo sentido. Eu não posso ser homem e não homem ao mesmo tempo e no mesmo sentido. Certo? Isso não pode ser papel e ser não papel ao mesmo tempo e ao mesmo sentido. Essa lei aplicada ao ente, ou percebida no ente, ela diz simplesmente que o ente não pode ser contraditório. Ser e não ser ao mesmo tempo, no mesmo sentido. Né? Em tempos diversos, sim, essa garrafa pode ser agora e pode não ser depois, se eu a queimar e etc. Ou pode ser preta agora e pode ser de outra cor depois, mas não ao mesmo tempo e no mesmo sentido. Então, é uma lei doente que está presente na realidade, de forma que esse princípio encontra seu fundamento no ser. Nós percebemos isso naturalmente. Ao mesmo tempo, é a primeira lei da lógica,
que diz mais ou menos assim: é impossível que as afirmações contraditórias sobre o mesmo objeto e ao mesmo tempo sejam verdadeiras. Ou seja, essa garrafa é preta, essa garrafa não é preta. É impossível que as duas afirmações sejam ao mesmo tempo e no mesmo sentido verdadeiras. Uma tem que ser verdadeira e uma tem que ser falsa. Ou seja, além de um princípio de não contradição exprimir uma lei que impede a contradição do ser, que eu seja que eu seja e não seja ser humano ao mesmo tempo e no mesmo sentido. Não, ou eu sou ou não sou ser humano. Ou eu existo ou eu não existo. Eu não posso existir e não existir ao mesmo tempo e no mesmo sentido. Ao mesmo tempo, as afirmações que provêm da realidade não podem ser afirmações contraditórias, não podem ser ambas verdadeiras. Uma tem que ser verdadeira e uma tem que ser falsa. Aristóteles, ele demonstra o erro gravíssimo que caem aquelas pessoas que tentam contrariar o princípio de não contradição. Ele diz a primeira coisa, por exemplo, que quem nega o princípio de não contradição criaria um caos na linguagem. Porque quando você diz uma coisa, se eu digo a minha garrafa é preta, eu já estou implicitamente dizendo que isto é uma garrafa, certo? Se eu digo a minha garrafa é preta, eu estou implicitamente dizendo que isto é uma garrafa, que isso existe, que isso é uma garrafa. Agora, se o princípio de não contradição não existisse, seria possível que essa garrafa existisse e não existisse ao mesmo tempo no mesmo sentido, que fosse preta e não preta ao mesmo tempo, que fosse minha e não minha ao mesmo tempo e no mesmo sentido. Então, como o meu interlocutor ia saber qual é a proposição verdadeira? Qual é o juízo verdadeiro? Essa garrafa existe ou não existe? É minha ou não é minha? Então, sem o princípio de contradição, seria impossível se comunicar, porque a cada afirmação minha seria igualmente possível uma afirmação contraditória. A ponto de Aristóteles dizer, olha, quem nega o princípio de não contradição devia se comportar como uma planta, sem falar coisa alguma, porque seria impossível de saber qual é o significado que eu estou querendo dar a determinada expressão sem o princípio de não contradição. E por último, qual é a função do primeiro princípio, desse primeiro princípio de não contradição na metafísica? Primeiro, não nos esqueçamos, é lei suprema do ente. O ente não pode ser e não ser ao mesmo tempo, no mesmo sentido. Depois é a primeira lei do pensamento. Duas afirmações contraditórias não podem ser ambas verdadeiras. É ao mesmo tempo um estímulo para se crescer no conhecimento, porque todo o meu conhecimento cresce à medida que eu me baseio no princípio de não contradição, que eu tenho certeza de que se uma afirmação é verdadeira, a sua contraditória é falsa. Isso estimula o conhecimento metafísico, uma vez que é o juízo fundamental acerca do ente, e como o ente é, digamos assim, o objeto de interesse da metafísica, a metafísica certamente tem que considerar essa lei fundamental do ente e essa lei fundamental do pensamento. De todos os modos, nós usamos o princípio de contradição sempre, a todo minuto, sempre que nós pronunciamos qualquer palavra ou sempre que nós pensamos alguma coisa. Alguma coisa contraditória pode ser pensada ou dita? Sim, mas aí vai ser por um erro de raciocínio. E como o nome já diz, um erro que, portanto, é suscetível de correção. Mas o princípio de não contradição, negá-lo já seria, de fato, reafirmá-lo, porque ao negar o princípio de não contradição, eu já implicitamente afirmo que a minha negação é verdadeira. Então, mesmo aquele que nega o princípio de não contradição, no fundo, ao negá-lo, acaba por afirmar.
Então é baseado nessa lei suprema do ente e nessa lei suprema da lógica, do pensamento, que a metafísica será desenvolvida. Então, terminamos com a aula de hoje e até a próxima.